Hoje eu vou compartilhar com vocês as melhores oportunidades no mercado internacional, tanto de índice, Bitcoin, Nasdaq, S&P 500. Vou mostrar para vocês o que eu fiz na análise para mercado e como o mercado reagiu. Aqui no meu Discord eu tenho diversos canais onde ficam os meus estudos para os meus alunos. Então vamos começar aqui em Nasdaq. Aqui foi as minhas primeiras marcações que eu mandei no dia de hoje. Nós temos uma retração Fibonacci desse topo até esse fundo, retração Fibonacci de venda e também uma de compra aqui desse fundo até esse topo. Então eu vou colocar nos 5 minutos, marcar para vocês e mostrar o que aconteceu. Então eu marquei desse fundo até esse topo. Aqui era a retração Fibonacci de venda, foi o que eu mandei para os meus alunos. E desse topo até esse fundo era a nossa zona de compra. Isso aqui eu marquei para eles e agora nós vamos ver como o mercado se comportou no 1 minuto. Aqui ele não chegou aí na zona de compra, faltou muito pouco, mas ele foi lá no 61,8%. Então a liquidez que ela vem a partir dos topos e dos fundos se localizava aqui nesse topo, foi aonde o mercado foi, ó. Ele foi exatamente aqui no 61,8% e aqui, só aqui ele deixou o nosso gatilho de venda. Nós tínhamos aqui então um trade com stop aqui nessa máxima e chegou a pagar 4 vezes 0,66 o tamanho do nosso risco. E por que sair aqui nesse fundo? Nós tínhamos do topo até esse fundo 61,8%. Vou até tirar um pouco essa FIBO para ficar mais fácil a visualização. Então, desse fundo até esse topo, ele retraiu até o 61,8% e pegou a liquidez desse fundo. Também tinha liquidez aqui abaixo, mas aqui ele pagou quase 5 vezes o nosso risco. Em Nasdaq basicamente foi isso. No ouro nós temos esses estudos, mandei aqui antes para os meus alunos. A primeira FIBO foi desse topo e a segunda desse um pouco mais acima. Então temos a FIBO daqui, onde ele até segurou, vocês podem ver que ele segurou no 61,8% e retraiu, e depois foi para a FIBO de 61,8%, pegando a liquidez aqui desse topo. Então, nesse 61,8%, olha só o que o mercado fez. Deixou o nosso gatilho de venda e retraiu bastante. Segurou nessa FIBO intermediária do 61,8%. Aqui nós temos um stop na máxima e pagou 3,4% o risco dessa operação. Aquela primeira FIBO que eu marquei seria desse topo até esse fundo. Aqui ele faz pullback nessa zona de liquidez. Aqui ele ativa o pivô de baixa, o stop está aqui na máxima e ele pagou o 1 para 1 nesse trade aqui. Não foi muito interessante, não chegou a andar bastante e ele segurou nesse ponto aqui de liquidez, que seria também um ponto de Fibonacci. Agora vamos conferir o S&P 500. O S&P 500 tínhamos ótimas oportunidades. A primeira região de compra foi desse topo até esse fundo. Podem conferir aqui com os estudos. A primeira região, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, seria desse fundo até esse topo, ó. Fundo até o topo, marquei aqui do fundo até esse topo. Região de compra é essa região toda em verde. Região de venda seria desse topo até esse fundo, que seria desse topo até esse fundo. Por enquanto, foram as primeiras regiões que o mercado segurou. Então vamos conferir. O mercado faz a movimentação de alta, retrai até o 61,8%, colocamos aqui no 1 minuto e a gente observa a quantidade de vezes que o mercado segurou nessa região de compra. Olha só como nós temos até um pivôzinho oculto aqui, um pouco difícil de enxergar, e esse pivô super nítido nessa mínima após a captura de liquidez desses fundos. Vamos então medir o potencial desse trade. Ordem aqui, stop na mínima, até essa primeira movimentação de alta. Ele pagou 2 vezes. Se a gente tirar um pouco o zoom até esse topo aqui, ele pagou 2,68 vezes o tamanho do seu risco e ele chegou aí até esses topos aqui, que foi onde o mercado começou a ficar mais lateral, pagando aí mais de 4 vezes o nosso risco. Então, o que isso quer dizer? Para você ter uma noção, você vai pegar o seu stop, por exemplo, se o seu stop é de R$50, você multiplica por 4 e aí você sabe quantas vezes o mercado se movimentou. Então aqui você mediu, viu que pagou, por exemplo, aqui nessa liquidez, 2,7 vezes. Se o seu stop é de 60, você multiplica por 2,7 e você sabe que aqui foi quanto pagou em relação ao seu stop. Agora falta o Bitcoin. O Bitcoin foi muito preciso as minhas regiões. Então vamos ver, dia 6 de agosto, eu vou mandando um print de cada FIBO que eu vou marcando e ele respeitou bem essa FIBO, essas duas primeiras. Então vamos conferir aqui no gráfico do Bitcoin. A região nos 5 minutos que eu marquei foi desse topo até esse fundo e as regiões de liquidez ficam nos fundos. Então é a partir daí que eu vou marcando os pontos para a gente comprar. Então aqui é a primeira região de compra e aqui estava a segunda região de compra. Seria desse fundo até esse topo a retração Fibonacci, primeiro ponto de compra, segundo ponto de compra,
como vocês podem ver aqui, o TradingView a gente pode até printar o estudo e colar aqui para poder fazer a comparação. E aqui está mais claro. O mercado segurou nessa região de compra. Vou colocar aqui no 1 minuto. Olha só como ele reage nessa primeira região de compra. Ultrapassa até o 61,8%. Depois ele volta a romper fundo e vai agora na FIBO de 61,8% dessa movimentação de alta. Pega a liquidez do fundo. Olha só que trade nítido. Chegou aqui, pegou a liquidez. A gente consegue ver um volume comprador. A gente consegue ver um fluxo comprador. Isso aqui praticamente é um candle gatilho. E a partir desse ponto, com stop na mínima, ele foi até a liquidez desse topo, que aqui seria um ótimo alvo para a gente. Pagou 2 vezes 5 o valor do stop. Acho difícil um trader segurar toda essa volta e não sair no 0 a 0, mas ele chegou a andar bastante aqui. Eu não vou nem contar esse valor, mas só para vocês verem o potencial dessa região. Depois ele segurou no 61,8% e pegou a liquidez desse fundo. Ele fez a mesma coisa que ele fez aqui e continuou essa movimentação de alta. No índice, essas foram as regiões da análise pré-mercado. Vocês podem conferir aqui, mandei às 8h16. O racional dessas regiões eram pontos de liquidez importantes. Aqui ele passou direto sem deixar nenhum gatilho. Nessa aqui sim, ele pegou a liquidez, não desenvolveu muito. Dá até para considerar um stop, caso a pessoa tenha deixado o seu stop aqui. Depois ele também andou um pouco e foi até praticamente 50%. Pega a liquidez do topo, ativa mais um pivô de baixa. Aqui ele desenvolve mais. Foi até os 50% também. E aqui eu não mandei na análise pré-mercado, mas ele também pegou essa liquidez do topo, usando esse mesmo racional, e foi onde eu vendi e postei no Stories de hoje. Pivô de baixa, pegou a liquidez, esticou, ficou caro, e aí ele vai também até os 50%, praticamente nos 50%. Se a gente pegar a FIBO desse fundo, ele vai e segura no 61,8% 2 vezes. Então esses foram os estudos para o dia de hoje. Sempre mando antes para os meus alunos. E caso você queira essas regiões de graça, eu deixei um tutorial aqui no meu Discord. E para acessar o meu Discord, basta acessar o meu link da bio aqui no meu Instagram. É esse primeiro link. E eu vou estar deixando esse link aqui também abaixo. E aqui no meu canal do YouTube, você também pode acessar esse tutorial para receber essas regiões de graça. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até mais.